Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor, dar início ao momento de estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo em Gênesis. Vamos avançar ao terceiro capítulo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e, nesse momento, nos preparar para ouvirmos a Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por Tua Palavra, Tua bondade, ó Deus, que o Senhor nos concede essa noite. Podemos ler texto sagrado, podemos meditar, ó Deus, na Tua Palavra, podemos aprender um pouco, ó Pai, sobre as implicações da queda e a Tua promessa, ó Deus, de redenção, entendendo, ó Deus, Teu ensino, ó Pai, tão relevante para as nossas vidas. Dependemos, ó Deus, de Ti para aprendermos do Senhor, para sermos orientados, iluminados e sermos fortalecidos, ó Deus, na Tua santa palavra. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite, nos fortalece, nos abençoa, ó Pai. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Gênesis capítulo 3. Como nós falamos anteriormente, podemos chamar esses 3 primeiros capítulos da base estrutural para o livro de Gênesis, como também para as Escrituras como um todo. Se nós olharmos essa base, capítulo 1, 2 e 3, criação, queda e redenção, os temas eles são como que desenvolvidos na segunda seção do livro de Gênesis, que é do capítulo 4 ao capítulo 11, quando vai abordar especialmente o tema das duas descendências. Um terceiro movimento no livro de Gênesis está no capítulo 12 ao 50, quando aborda os patriarcas. E meio que nós temos um aprofundamento sobre a santa descendência, um dos tópicos do capítulo 4 ao 11, e como a santa semente, a descendência do Senhor vive em um mundo de trevas, em um mundo de conflitos. Então nós temos esses 3 movimentos no livro de Gênesis, capítulo 1 ao 3, capítulo 4 ao 11, as duas descendências, capítulo 12 ao 50, os patriarcas. Hoje nós pretendemos finalizar essa base estrutural do livro, tratando sobre queda e redenção. Nós já vimos nos 2 primeiros capítulos, criação, que trata sobre a criação, onde no capítulo 2 o foco foi detalhar aquilo que havia sido dito, ensinado de modo geral sobre a criação. E o capítulo 2 vai como que esmiuçar, detalhar, especialmente sobre a relação do Senhor com o homem e mulher, as responsabilidades, a aliança do casamento, como o Senhor detalhou aquilo. Mas há uma forte transição no capítulo 3, e a gente lê logo de início no capítulo 3
Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Que nós temos do verso 1 ao verso 7 é o caminho para a queda. Que foi dito logo no final do capítulo 2 é sobre o casamento, sobre a mulher sendo feita, sobre o homem se dirigindo à mulher e dizendo que ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A aliança de um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Fala sobre a beleza da união, do casamento, da família, como homem tendo uma auxiliadora da parte de Deus para abençoar a sua vida. E agora o contraste que é estabelecido no capítulo 3 é sobre tudo que caminha nessa direção contrária, porque a serpente mais astuta, ela vem para trabalhar no sentido contrário. Obviamente, a referência aqui é o animal, mas Apocalipse 12, verso 9, vai dizer que a serpente é o diabo. O diabo está usando do animal para agir naquele ambiente de harmonia, ambiente de paz, ambiente de comunhão, homem e mulher, comunhão do homem com os animais e comunhão do homem com o Senhor. Esse é um adjetivo que vai percorrer as Escrituras, é dizer que a serpente ela é astuta. É a marca de Satanás, a sua astúcia. A astúcia é exatamente usar a inteligência, a sabedoria para fazer o mal. O elemento dessa astúcia vai se evidenciar no diálogo, porque a serpente, no diálogo com a mulher, ela não diz que ela quer fazer mal à mulher ou ao homem. O que ela diz no diálogo, ela se apresenta como se fosse uma amiga, como se quisesse o bem da mulher, o bem do homem, e como se estivesse ajudando o homem e a mulher a talvez reivindicar alguns de seus direitos perante aquele que parece querer privar o homem e a mulher de algo que não deve ser privado. A astúcia é exatamente fazer algo que é mal como se fosse algo bom. Essa é a tática dela mais sagaz, né? De que todos os animais. Esse elemento dessa sagacidade, né? É o modo como ela age para enganar. Não respeita a ordem estabelecida pelo Senhor, que formou primeiro o homem, depois a mulher. A serpente vai contra a ordem estabelecida por Deus, ela vai até a mulher para estabelecer o diálogo, um caminho malicioso. E perceba que a primeira fala da serpente não é uma afirmação. É verdade que é uma pergunta que leva para isso, mas sabe aquela pergunta que está mais para uma afirmação do que para necessariamente alguém que está querendo saber de alguma coisa? É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade. Na realidade, essa é a proposição que ela quer estabelecer, mas sem aparecer que ela está impondo alguma coisa. Ela está perguntando, mas ela não. O objetivo não é ter uma resposta, o objetivo é inculcar essa dúvida no coração da mulher. A pergunta ela é cheia de malícia, porque do modo como nós vemos as coisas, nós podemos tirar conclusões de diferentes perspectivas. Como nós devemos ver o cenário do jardim? Deus nos criou e colocou no jardim repleto de comida, repleto de bens, mas uma árvore não pode ali comer do fruto da árvore. No meio da sua sagacidade, da sua astúcia, ela
faz a pergunta já com um ar de malícia, porque ela diz: quer dizer que Deus não deixou comer de nenhuma árvore? Perceba, Deus deixou comer de tudo, menos uma. Ela inverte e diz: quer dizer que Deus não deixou comer de nenhuma? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher, ela faz uma correção aqui a essa malícia apresentada pela serpente. A correção é que não é bem isso que o Senhor colocou. Nós podemos comer das árvores, mas do fruto daquela que está no meio do jardim é que nós não podemos comer. Então a mulher começa corrigindo muito bem. Então veja que a perspectiva muda completamente, né? Comer de todas ou não comer de uma. Mas veja que a mulher, ela comete um equívoco na hora da sua palavra para com a serpente, porque ela sai do liberalismo, que é a revolta contra as regras, é como se tudo fosse proibido, e ela vai para um legalismo, porque ela diz: quer dizer que não pode nem tocar. Ela fala para a serpente dizendo que não, Deus não falou isso, Deus não colocou essa regra, Ele não colocou esse mandamento de não poder tocar, mas a mulher, ela vai e acrescenta. Nós precisamos tomar cuidado, porque nenhum dos dois caminhos são saudáveis. O caminho de rejeitar os mandamentos de Deus, nem o caminho de sair impondo regras. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Aqui as coisas, à medida que o diálogo ele vai avançando, as coisas vão ficando claras. Porque a princípio há um ar de dúvida, de pergunta. A mulher estabelece o diálogo com a serpente, com Satanás. Aí Satanás agora, declaradamente, ele não mais pergunta, ele confronta aquilo que Deus falou. É certo que vocês não morrerão. Aquilo que Deus falou, que é a sentença, não vai se cumprir. Então agora já não tem mais aquilo que está encoberto. Aquilo foi apenas uma estratégia para estabelecer um diálogo, mas agora é um confronto aberto. Aquilo que Deus fala não é verdade. Aquilo que Deus fala é mentira. É isso que diz Satanás. Vai para trazer essas palavras que o Senhor colocou e a serpente confronta. Não deve se temer o juízo do Senhor, porque certamente não vai acontecer. E aí, perceba como agora o confronto está bem aberto, porque não somente ela diz que a palavra de Deus é mentira, como ela argumenta no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que Satanás faz na realidade, Deus é um ser maldoso. E quando ele colocou essas proibições, ele colocou essas proibições para evitar que vocês sejam felizes. Essas proibições é porque ele sabe que se você usufruir disso, você vai ter o benefício de ser igual a ele, e ele não quer essa felicidade para o seu coração. Essa é a linha de raciocínio de Satanás para fazer com que a mulher assimile, o homem assimile. Essa é a estratégia que percorre toda a Bíblia e vai descrever em Apocalipse, no final dos tempos, o anticristo vai ser enviado por Satanás e ele, com astúcia e sagacidade, ele vai fazer milagres, prodígios, para conclamar pessoas a uma grande proposta, um grande caminho, e a Bíblia diz que multidões vão seguir ele para lutar contra o Cordeiro, porque as pessoas vão ficar encantadas com a proposta dele.
ao longo de toda a história, Satanás vem trabalhando e confrontando a igreja e a lei do Senhor, dizendo que, na realidade, Deus quer nos privar da felicidade. Porque temos que obedecer à sua lei, porque temos que obedecer às suas regras. Na realidade, isso é nos privar do caminho que é o caminho feliz, o caminho bom. Perceba, é a mesma argumentação do jardim. É se apresentar como alguém que está preocupado conosco, para, na realidade, pintar um quadro de Deus, de que Ele é um ser perverso que quer privar a nossa felicidade. Esse é o discurso das pessoas que não querem servir a Deus, não querem temer o seu nome. Eles dizem que exatamente eles encontram no mundo e na liberdade que eles chamam, que é uma vida no pecado, de o caminho da paz, o caminho da alegria. E eles foram ludibriados exatamente por esse mesmo discurso que vem lá do jardim. Satanás, ele quer que nós tenhamos um repúdio, uma rejeição para com a lei do Senhor, como se a sua lei fosse algo para nos privar daquilo que é bom. O salmista Davi, cheio do Espírito de Deus, ele diz: a lei do Senhor ela é boa, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. A perspectiva que nós temos sendo guiados por Deus não é que o Senhor ele nos priva de paz ou de alegria, é que de fato nós, ouvindo a lei do Senhor, vivendo em comunhão com o Senhor, nós temos liberdade. Nós podemos dormir em paz, sem peso na consciência. Nós podemos estar livres dos vícios. Podemos estar livres de uma vida tomada de pecado. Mas Satanás ele quer pintar o quadro de um Deus perverso. Perceba como se estabeleceu um diálogo, se estabeleceu um questionamento, depois uma afirmação, e isso produziu resultado na mulher, porque o verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A argumentação conquistou o coração da mulher e conquistou o coração do homem. Perceba, o texto diz que ela olhou com bons olhos. Ela olhou aquela argumentação que fez ela ter uma outra perspectiva sobre a árvore, sobre o fruto. Aquilo ali fez ela admirar, ela passou a perceber que havia lucro naquele caminho. E é exatamente assim que ocorre o caminho do pecado, quando o cidadão ele acha que ele pode roubar, que ele pode adulterar, que ele pode fazer qualquer iniquidade, e ele maquina, ele planeja, ele faz isso às escondidas, e ele olha o pecado com bons olhos, como se aquele caminho fosse um caminho agradável. Ele caiu na argumentação da serpente, como se Deus, com sua lei, ele nos quisesse privar do verdadeiro caminho da paz, do verdadeiro caminho da felicidade. Esse é a estratégia, esse é o grande caminho de Satanás por toda a Escritura. É o padrão de como ele se comporta. A mulher assimila, ela viu o ensino, ela praticou a desobediência, comeu e deu ao seu marido. Não existe conflito aqui. Não existiu briga conjugal. Eles entraram em acordo. Ela decidiu comer e ele decidiu comer. Pegaram fruto e comeram. Não se separaram. Mas nem toda a harmonia, meus irmãos, ela é a harmonia para a glória de Deus. Quando duas pessoas se juntam para entrar em acordo, para fazer aquilo que é ilícito, isso continua sendo ilícito. Só basta passar um tempo para os frutos desse ato contrário à vontade de Deus se mostrar danoso. Porque essa harmonia não vai durar muito. Eles tiveram harmonia, mas não vão colher paz. Verso 7 diz: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No primeiro momento,
eles agora começam a perceber que houve uma transformação no mais interior deles. Eles não têm mais a paz para estar agora naquela estrutura que eles estavam, naquele estado que eles estavam, que eles sentiam paz. Eles agora se sentem envergonhados. Eles são marido e mulher, mas eles estão envergonhados, eles não sentem paz. O pecado já foi penetrado no coração deles e agora eles têm uma perspectiva diferente. Eles já começam a ficar envergonhados um para com o outro. Tentam à própria maneira pegar folhas de figueira para fazer cinta, para se cobrir. Segundo o movimento do texto, nós vemos do verso 8 ao 13, agora quando o Senhor sai para se encontrar com eles e agora estabelece o diálogo. O verso 8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor saiu para se encontrar com eles. Deus já sabe de tudo. Nada há encoberto aos olhos do Senhor. E aqui há um elemento, que vai se mostrar mais adiante da graça de Deus. Deus está estabelecendo um diálogo, não é para ser informado sobre o pecado, porque ele já sabe o que foi cometido, mas é para manifestar a sua graça. Ele vai até o pecador. Ele vai, aquele que era o costume de se encontrar na viração do dia, ele vai novamente. E essa reação deles evidencia como o pecado afetou a relação entre eles, tem vergonha um para com o outro, e eles têm medo do Criador. Aquele que criou eles, aquele que tinha um diálogo com eles, aquele que fez eles a imagem e semelhança como uma criação singular. Eles se escondem. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. É interessante nós entendermos o porquê da narrativa, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas por que ele faz a pergunta: onde você está? E o homem, ele responde em parte, porque ele diz: ouvi a tua voz e estava nu, tive medo e me escondi. Na realidade, ele deveria. A pergunta do Senhor é uma provocação, uma oportunidade para que diante dele o homem confesse o seu pecado. Pequei, Senhor. Eu fui contra a tua lei, eu fui contra o teu santo mandamento. Eu recebi um jardim, uma vida da tua graça, da tua bondade, eu não merecia, mas o Senhor me deu tudo e eu pequei. Eu não fui o líder conforme o Senhor estabeleceu, eu assimilei o falso ensino da serpente. E por causa disso, eu ouvi a tua voz, eu tive vergonha, eu me escondi, eu tive medo. Mas ele apenas diz: eu tive medo e me escondi. Ele não confessa o seu pecado. O homem, agora, ele, ao assimilar o pecado, ao ser envolvido com o pecado, ele não tem mais essa inclinação. Ele não é neutro e ele não tem a inclinação para se dirigir corretamente na direção de Deus. Esse movimento de confessar pecado somente agora se o Senhor operar no seu coração. O seu coração é totalmente inclinado para a autodefesa. Ele agora vai lutar contra o seu Criador, lutar contra a mulher, lutar contra tudo e todos. Porque a marca do homem caído é o orgulho. Verso 11 diz: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore a qual ordenei que você não comesse? Novamente o Senhor avança no diálogo para que ele agora diga. O Senhor já sabe que ele comeu. O Senhor está dizendo: você comeu. Agora, no segundo movimento, era para ele dizer: eu pequei, Senhor. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O homem tem duas acusações. Uma contra Deus: tu me deste ela. E a segunda contra a mulher: foi ela que me deu.
Ele não faz um movimento da confissão de dizer, eu pequei, o problema que está aqui, eu tenho a minha responsabilidade, eu ouvi o falso ensino, eu pequei, mas ele diz, foi o Senhor, você que me deu, foi a mulher que me influenciou. Se a provocação na pergunta é para que o homem se arrependa, confesse, o que ele faz é só acusar. Deus queria que ele respondesse o que ele fez e ele mistura a narrativa com a acusação. Ele, ao invés de contar o fato, ele já conta o fato fazendo a acusação. A marca de um coração orgulhoso. Como a mulher reage? Então o Senhor, verso 13... Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isto que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. O que ela faz é exatamente o que o homem fez. Ela não confessa pecado, ela não reconhece o pecado, o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. De fato, aqui o que nós temos aqui, isso é muito importante entendermos, é verdade misturada com mentira. Porque a mulher diz, a serpente me enganou. É verdade, a serpente enganou ela. Mas a mentira está no modo como a narrativa é feita. Ela expõe o fato como se ela não fosse responsável pelo acontecimento. O homem expõe o fato como se ele não fosse responsável pelo acontecimento. O modo como eles usam a verdade é que está em pauta aqui. Eles pegam informações verdadeiras e eles manipulam para tentar narrar fatos encobrindo seus próprios erros. Eles não possuem forças para confessar. Isso é uma habilidade que o coração distante de Deus, ele tenta desenvolver. Ele tenta, para camuflar o pecado, ele tenta desenvolver uma argumentação para fazer com que a narrativa de fatos sejam apresentados de modo a não destacar a sua própria responsabilidade. E para que essas coisas não fiquem totalmente claras, porque não se pode mentir descaradamente. Então, as pessoas, quando querem encobrir a verdade, eles misturam verdade com mentira. O homem que, ao ter a mulher, ele em comunhão com Deus, ele olha e diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas quando ele está em pecado, ele diz, a culpa é dela. Foi ela que provocou tudo isso. Como a relação, a comunhão com Deus, ela afeta a relação familiar. Porque quando a família está em comunhão com Deus, homem e mulher, o caminho é exatamente não da acusação, mas da confissão, do reconhecimento do pecado. Mas aqui eles estão distantes do ensino do Senhor. O que nós temos agora do verso 14 ao verso 19 são as sentenças do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, perceba, o verso 14 e 15, ele vai falar sobre a serpente. E há uma distinção entre o verso 14 e o verso 15. O diabo, ele usou o animal, a serpente, como instrumento para entrar no jardim e estabelecer o diálogo com a mulher. Então, o que é que Deus vai fazer? Ele vai estabelecer um juízo para o animal e um juízo para o diabo. Então, aqui no verso 14 é o juízo para o animal. Esse animal ele vai ser destacado entre os animais. Todos os animais ele vai ter a marca do juízo de Deus. Esse animal vai passar a rastejar, que não era o que ele fazia antes dessa sentença do Senhor. A serpente agora vai andar rastejando todos os dias da sua vida.
E também algo que ele não fazia, ela não comia pó, mas agora vai passar a comer pó, porque ela foi usada como instrumento do diabo, e o Senhor também ele vai estabelecer um juízo para aquele que foi o instrumento do diabo, aquele que é o animal, a serpente. Mas o verso 15 agora, um verso chave nessa narrativa, fala sobre o próprio diabo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há, no meio da sentença para Satanás, uma promessa para a mulher, para o homem e para o povo de Deus. Interessante como o Senhor estabelece a promessa. Porque toda a queda, todo o caos veio de uma amizade entre a serpente e a mulher. Entre o diabo e a mulher. Começou um diálogo amistoso, uma amizade. E aí veio toda a queda, toda a corrupção. Conceitos falsos, prática de rebelião. Mas a palavra da promessa é exatamente a inimizade. O Senhor estabelece, a promessa é que o Senhor vai quebrar essa amizade. Ele estabelece uma inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher agora ela vai ser inimiga de Satanás. Entre a sua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente, a descendência do diabo e o descendente da mulher. A Escritura, esse é o foco do capítulo 4 ao 11, falar sobre quem são os descendentes da serpente. Quem são esses que são chamados de filhos do diabo lá em 1 João, capítulo 3, verso 10. São exatamente aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são filhos de Adão e Eva, mas que não foram regenerados. Perceba como agora o pecado ele está entranhado dentro da mulher. Porque se fala sobre um litígio, uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre um filho, depois nós vamos ver no decurso dos textos, que esse filho representa muitos filhos. Então existem duas descendências, duas filiações. Mas esses dois filhos saem de qual ventre? Do mesmo ventre de Eva. Aquele pecado ele foi entranhado e ela vai dar à luz a duas crianças. E ali vai estar filho de Deus e um filho do diabo. Aquele projeto que era ouvir a voz de Satanás e assimilar o seu conceito e admirar o pecado. E logo ele vai se mostrar quão terrível vai ser esse caminho, porque aquela mulher ela vai ver um filho assassinar o outro filho. Ela vai ver esse filho que permaneceu vivo ser banido, ver para longe da sua presença, porque é exatamente isso que o pecado faz. Ele não traz benefício, ele só traz desordem. Aquele olhar agradável para o pecado trouxe duas descendências que saem do seu próprio ventre. Não há como agora dizer filhos da serpente, filhos do diabo, e falar como algo estranho a ela. Vai ser uma criança que ela vai tomar nos braços. Os filhos da mulher que estarão em inimizade com os filhos da serpente são exatamente aqueles que não querem amizade com esse diálogo da serpente, com essa proposta enganosa. Eles não querem nem estabelecer diálogo com a serpente, com Satanás. Esses são os filhos da mulher. A promessa é que este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
a narrativa descreve algo simultâneo. A serpente pica o calcanhar do descendente da mulher e ele esmaga a cabeça da serpente. Ele causa um incômodo. Mas o que o descendente da mulher, Cristo Jesus, ele faz sobre Satanás, ele destrói a sua cabeça. Nós temos uma explicação sobre esse texto em Hebreus capítulo 2, verso 14. Quando a Escritura nos diz que esse evento se cumpriu na cruz do Calvário. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa é a explicação de Gênesis 3,15. Ele, por sua morte, aí está a picada da serpente, é quando ela vai até o Senhor Jesus Cristo e ela fere o Senhor Jesus Cristo, só que não é uma ferida mortal, ele não é destruído, ele ressuscita. Mas, ironicamente, quando o Filho é ferido na cruz, todo o projeto de Satanás de arruinar a humanidade cai por terra, porque é exatamente na picada do calcanhar que ela automaticamente é destruída. É na cruz que Satanás não pode mais adentrar os céus, na corte celestial, e dizer: eles são culpados. Porque o Senhor tem tanta bondade para com eles, se eles são culpados. Apocalipse 12 diz que o diabo ia aos céus, adentrava os céus, na corte celestial, e ele era acusador de todo o povo de Deus. Aquilo que nós vemos no livro de Jó, quando o Senhor se reúne com os seus anjos, Satanás ia até lá dizer: por que o Senhor abençoa tanto esse Jó? É porque o Senhor dá bens a ele. E o Senhor chama Jó de justo e ele continuamente vai lá acusar e acusar e acusar. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele é expulso dos céus quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Ele não pode mais ir aos céus nos acusar do nosso passado. Porque a verdade é que nós somos pecadores, mas também é verdade que nossos pecados foram totalmente perdoados na cruz do Calvário. Agora começa, no meio dessa sentença para a serpente, a promessa de que virá um Salvador, e é isso que vai percorrer a esperança do povo de Deus durante toda a Escritura, a chegada do Messias. Esse que vai destruir a serpente, ele que é o descendente da mulher, é homem, mas ele é o Deus eterno, Deus homem, que ali na cruz do Calvário vai fazer a obra de redenção. Agora o Senhor se dirige à mulher, verso 16. E a mulher, ele disse: aumentarei em tudo os seus sofrimentos na gravidez, como com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a governará. É interessante que o Senhor vai ao homem, o homem culpa a mulher, ele vai à mulher, a mulher culpa a serpente, ele vai à serpente, a serpente não tem mais a quem culpar. Aí ele derrama o juízo à serpente. No meio do juízo à serpente, ele é uma promessa de bênção para os homens. Mas agora ele vai um por um para estabelecer a sentença para cada um. Cada um vai perceber minuciosamente como não vale a pena pecar. A mulher, depois da serpente, ele volta ao caminho. Né? Aquele caminho, homem, mulher, serpente. Agora ele da serpente vai para a mulher, depois para o homem. Há um juízo para a mulher vai sofrer, ter dores ao dar à luz. Toda vez que ela tiver vida nos seus braços, acabar de dar à luz, ela vai trazer à memória, por todas as gerações, como não vale a pena dar ouvidos ao diabo. Como aquele pecado foi entranhado na sua vida e como Deus agora marcou a história das mulheres para que ela perceba que no meio dessa dádiva, dessa graça de ter filhos em seus braços, ela também vai ter a marca do sofrimento. Aqui há um problema
relacionada ao pecado, e aqui há muito do elemento da proporcionalidade, os juízos de Deus, eles são sempre proporcionais, é que o pecado da mulher foi relacionado com rebeldia para com o seu marido. Ela tomou iniciativa naquele diálogo. Quando a serpente vai estabelecer uma ideia, um conceito, ela era para ter dita: você tem que conversar com um líder, com o meu marido, para tomar alguma decisão, para fazer algo, e não conversar comigo. Mas ela toma toda a rédea e, na realidade, ela não somente lidera aquela família, como ela influencia aquela família para o mal. A sentença do Senhor é: o seu desejo será para o seu marido, ele vai governar você. Aqui, os comentaristas têm entendido que esse juízo se cumpre na história, em todas as culturas, são evidentes. Como o Senhor estabeleceu o homem para liderar a família, mas na história da humanidade, os homens tomados de pecado, eles fazem abuso disso, eles impõem um fardo pesado sobre as mulheres, eles governam desproporcionadamente, e as mulheres, como que muitas vezes ficam debaixo de julgo. Nós vemos casos, narrativas policiais, em que mulheres apanham e elas não têm coragem de denunciar os seus maridos. Nós vemos culturas aí onde mulheres, desde mais nova criança, são tratadas como escravas. Não é que Deus está aprovando esse comportamento que existe em todo mundo, mas certamente há uma sentença sobre a mulher nesse quesito, em que as mulheres são punidas porque elas foram indevidas nesse momento ao assumir o governo do lar. Mas o homem, ele foi omisso. O verso 17 ao 19, agora o Senhor se volta para o homem, refazendo todo o caminho. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. A terra, veja, no meio da sentença para o homem, há uma maldição sobre a terra. Por quê? Porque tudo que o Senhor fez foi para o homem, para a humanidade. A terra, ela foi feita para o homem tirar o sustento, para o homem ser abençoado. Então, se o homem se volta contra o Criador, Deus faz a terra se revoltar contra o homem. A terra agora vai lutar contra o homem, vai agora produzir cardos e abrolhos, ela não vai dar graciosamente, voluntariamente o fruto da terra. O homem foi omisso na sua liderança e agora ele vai sofrer, ele vai em fadiga, com muito sofrimento, ele vai trabalhar para se sustentar. Porque no jardim ele tinha tranquilidade, mas agora a vida será uma vida para se sustentar com dificuldade. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. Agora não havia esse cenário, agora o homem vai ter que trabalhar duro. A terra não apenas produz aquelas árvores com frutos, mas árvores só para atrapalhar, ervas só para atrapalhar. Ele vai ter que limpar a terra, ele vai ter que novamente limpar a terra. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Tudo aqui é proporcional. Ele foi formado do pó e tentou se voltar contra o Criador, e Deus vai fazer ele voltar para o pó, para ele entender que nós não somos nada. A palavra que a serpente tanto rejeitou e Adão e Eva assimilaram isso, agora é sentenciada. Não quer dizer que vai ocorrer imediatamente, mas agora existe um processo de envelhecimento. Existe um processo em que o homem caminha desde o seu nascimento para a morte por causa da rebelião contra o seu Criador. Todos os homens são pecadores.
porque todos os homens morrem. Essa é a marca do pecado, a sentença de que aquele pecado de Adão, ele afeta todos os seus filhos, toda a humanidade, porque todos morrem. Um bebê, ele morre. Um adulto, ele morre. Um idoso morre. Por quê? Porque todo ser humano foi afetado pelo pecado e precisa ser redimido. Qual é o contexto agora que eles vão viver pós-queda? Primeiro, nem tudo está perdido, e a primeira palavra é uma palavra de esperança. A narrativa revela essa esperança no verso 20 ao 21. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Agora Adão começou um caminho de restauração. Ele agora assume o seu papel de liderança, ele deu nome a todos os animais, porque ele era líder sobre os animais. Ele vai dar nome à sua mulher, porque ele assume a sua posição de líder. E como ele vai chamar ela? O nome Eva significa vida. A promessa foi morte. A sentença foi morte, mas há uma promessa de que o Messias virá. Essa mulher, no meio da sentença, ela vai ter dor ao dar à luz. Então, está implícito, ela vai ter filhos. Ela vai ser a mãe de todos os seres viventes. Há umas perguntas, né? Algumas pessoas que perguntam: quem foi a mulher com que Caim se casou? Já viu esse tipo de colocação? Veja, a narrativa de Gênesis, ela não se preocupa em pontuar a história de todo ser humano, somente de alguns. Mas a partir de alguns relatos, nós temos conclusões sobre outros relatos. Então, Caim, ele se casou, evidentemente, com uma irmã dele. Porque no início, eles se casavam entre irmãos. Porque todos os filhos vieram de Adão e Eva. Aqui o texto diz, ela é a mãe de todos os seres viventes. Não é que Deus saiu criando outras pessoas. Deus criou Adão e Eva e todos foram descendentes. Mais adiante em Levítico, Deus ele vai normatizar. Não pode se casar entre irmãos. Mas até lá vai ter esse tipo de casamento em família. O Senhor, ele aqui nessa narrativa está implícito que há uma morte de um animal. Tira-se pele desse animal para se cobrir Adão e Eva. E aqui é um texto-chave para nós entendermos o capítulo 4, de onde Abel entendeu que ele deveria oferecer sacrifício. Ele não tinha capacidade de criatividade para entender como agradar o seu Criador. O que ele viu foi exatamente, né, o ensino que seu pai deu a ele. O que Deus havia feito, o próprio Deus mostrou como ele quer ser adorado. Era aquelas vestes mal feitas de figueira que os homem e mulher fizeram, não servem. Porque o Senhor faz roupa de peles de animais para entender que eles estão protegidos quando eles confiam naquele Redentor que virá, naquele sangue do animal que foi derramado, que representa o sangue de Cristo que virá. Agora há um diálogo que fica difícil entender no verso 22 ao 24 se é um diálogo entre a Trindade ou um diálogo entre Deus com a corte celestial. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e também tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. O diálogo estabelece que aquela árvore que muitos entendem que é como um sacramento da vida eterna, a imortalidade, sem possibilidade de cair dessa imortalidade. Agora o homem que antes tinha livre acesso, ele não tem mais livre acesso. Ele vai ser impedido
porque agora ele está em dívida com o seu Criador. Há uma promessa de restauração, mas o homem precisa dessa promessa, porque ele, sem essa promessa, ele está em dívida com o seu Criador, e por isso ele é expulso da presença do Senhor. Ele vai para fora do jardim. E o que é que tem na estrutura do jardim? Veja o verso 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Por que os querubins estão a leste do jardim? Isso. E mais? Porque o querubim está a leste do jardim. A gente já ouviu alguma coisa sobre isso? Sim, certamente. Mas por que leste? O que é que tem a ver o leste? Sim. É porque o jardim ele é virado para o leste, para o oriente. A porta do jardim está virada para o leste. Então, os querubins eles estão na porta do jardim. Eles estão impedindo a entrada. Se alguém quiser entrar, tem que ser por aquela porta virada para o leste, de onde vai ser o tabernáculo virado para o leste, onde vai ser o templo vai ser virado para o leste. O leste é sempre à frente do tabernáculo, do templo e do jardim. Então, eles estão ali. Eles são vigias e há uma espada flamejante. É para mostrar a impossibilidade de entrar dentro ali do jardim para se aproximar da vida, porque o homem agora está em dívida. Pela porta, exatamente. A nova cidade de Apocalipse, ela é o jardim, né? E aí nós vamos entender porque no tabernáculo, no Santo dos Santos, há uma arca, a Arca da Aliança, que é o local mais sagrado onde Deus manifesta a sua glória, e em cima da arca existe uma tampa chamada propiciatório, que tem 2 querubins virados, com as asas estendidas e olhando, simbolizando aquilo que em Ezequiel capítulo 8 vai nos ensinar. Eles são vigias e eles olham para todos os lados, impedindo alguém de aproximar. Somente se pode adentrar no Antigo Testamento, próximo desse querubim, e não ser morto, o sumo sacerdote, quando ele traz sangue nas mãos, ele derrama sobre a arca. Deus se agrada desse sangue, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí ele pode ter livre acesso à presença do Senhor. Somente por meio da fé em Jesus Cristo, o sangue sobre nós podemos adentrar a presença de Deus. Você lembra da Páscoa? A Páscoa é a festa do... Páscoa significa literalmente passar por cima. Passagem, de passar por cima. Deus enviou o anjo da morte para visitar todas as casas. O texto lá diz que os israelitas viviam numa cidade à parte. Havia os egípcios e Israel estava morando numa cidade à parte, para não misturar-se com os egípcios. E o anjo da morte, ele passou em todas as casas, inclusive nas casas dos israelitas. Por quê? Porque o anjo da morte não foi visitar apenas os egípcios, e foi também visitar os israelitas.
que vocês acham? Exatamente isso. O fato de se dizer que serve a Deus, viver a vida religiosa, não nos faz entrar no jardim. Não nos faz ter acesso à presença de Deus. O que faz a diferença é exatamente se nós confiamos no Redentor, se o sangue está sobre as nossas mãos, as nossas cabeças. Se o nosso coração é redimido e confia no Senhor, aí o Senhor, ele passa por cima. O Senhor passa por cima, ele tem misericórdia de nós quando ele vê sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, a fé no Redentor. O Senhor, ele visita todas as pessoas, de todas as tribos, israelitas ou egípcios. E o que faz a distinção não é ser um israelita, mas é sim confiar no Redentor. É somente no sangue, pelo sangue do Redentor que nós podemos entrar no jardim. A primeira conclusão que eu destaco é que esses 3 capítulos eles vão ser desenvolvidos, né? Toda a escritura, criação, queda e redenção. Essa é a estrutura base das escrituras que vai ser aplicada ao culto, à família, ao trabalho, a tudo na vida. O mundo deve ser entendido a parte desses 3 temas, criação, queda e redenção. 2 descendências devem ser percebidas no mundo, do capítulo 4 ao capítulo 11. Vai se mostrar os temas criação, queda e redenção. Existem 2 povos, 2 tipos de pessoas. As 2 descendências que são mencionadas em Gênesis 3. Em Gênesis 12 ao 50, os patriarcas, a igreja do Senhor, o povo do Senhor. Homens falhos, cheios de problemas. Muitas vezes passaram dias de conflito. O que eles não fizeram com o irmão deles, José? Mas ali é a igreja do Senhor, a santa semente. Sem dúvida, meus irmãos, é em Cristo que nós encontramos a solução para nos aproximarmos de Deus. Isso que esse texto nos mostra, para nós voltarmos à sua presença, andarmos na comunhão com Ele. Longe de Cristo, e é esse a grande argumentação e que é destacada em Apocalipse do que Satanás vai fazer no final dos tempos. Vai argumentar que a santa lei de Deus é algo ruim, é algo que tira a nossa liberdade, é algo que não nos faz bem. Na realidade, Deus é um homem maldoso que quer nos privar de sermos felizes. Esse é o discurso de Satanás. Mas a boa e santa palavra de Deus nos mostra essa malícia, nos mostra que a lei do Senhor revela o seu amor, revela a sua bondade. É somente quando nós estamos em comunhão com o Senhor que nós abandonamos o caminho da acusação. Marido acusando mulher, irmão acusando o irmão, e nós nos voltamos muito mais para focarmos em nossos próprios erros. Confessarmos os nossos pecados é exatamente uma marca de um coração regenerado, restaurado. O coração sem Deus é um coração que acusa e faz muitas narrativas, mas nunca pede perdão, nunca reconhece pecado. Senhor Deus, nos ajude a entender o seu evangelho. Queria abrir agora para, se os irmãos tiverem perguntas, colocações, podemos ter um momento aí de perguntas. E aí, se a Dani estiver nos assistindo e quiser colocar aqui também perguntas no Zap, nós estaremos respondendo. Na hora da exortação, Deus manteve a ordem da... É verdade. Isso é algo que assim os comentários têm destacado muito, né? Que Satanás ele foi lá e chamou a mulher e Deus chamou o homem para mostrar que exatamente tudo que Deus falou, o modo como Ele fez é exatamente para mostrar Ele está no caminho oposto a Satanás, né? Nos ensinar isso, essa ordem da criação.
Isso, exatamente. Esse é o padrão estabelecido por Deus. As pessoas hoje que se rebelam contra esse padrão estabelecido por Deus, eles querem estabelecer que é algo cultural, né? De uma sociedade antiga, arcaica, e que hoje nós vivemos em outro padrão de vida, temos uma cultura, temos outro tipo de conhecimento, mas na realidade isso é um padrão da criação, né? E quando nós temos maridos egoístas, maridos opressores, isso é uma desordem. A solução para isso não é a proposta que o mundo coloca, que é o movimento feminista, né? A solução é um homem exercendo o papel bíblico, imitando a Cristo, e a mulher também exercendo o papel bíblico. A solução para o pecado nunca é outro pecado. De fato, o movimento feminista ele é uma reação a várias perversidades que os homens fizeram na história, né? Homens que escravizam mulheres, que batem mulheres, isso é injustificável. Mas certamente a solução para um pecado não é outro pecado. Não é outro pecado. Pastor, o texto fala que cada um teve a sua culpa, né, nesse primeiro pecado. Cada um recebeu o seu pago. Eu não consegui perceber no texto a culpa da serpente nessa situação toda, mas ela recebeu a condenação. A serpente, o animal. O animal. O animal, a sentença sobre ela está no verso 14, que ela vai rastejar e comer o pó. Então, daí a conclusão de que antes ela não rastejava e nem comia pó. Eu percebi a condenação para ela, mas eu não consegui perceber o pecado da serpente em si, o erro, né? Então, ela foi instrumento de Satanás. Então, eu não consigo um animal, né? Então, é porque a gente, assim, tá tentando associar o entendimento de responsabilidade para associar a culpa, né? Essa lógica não vai funcionar muito bem, não só para esse texto, como também para alguns textos do Antigo Testamento que nós vamos ver, quando alguns pais se rebelaram, Deus destruiu a família como um todo, crianças até de colo, né? Então toda aquela casa foi o juízo, porque na realidade ninguém pode exigir justiça do Senhor. Toda a criação foi afetada pelo pecado, né? Então a serpente, entendendo ou não, ela foi usada como instrumento, e o Criador, né? Todo o texto ali nós não podemos ver pensar em intelectualidade ou em pensamento na serpente. O ponto é que Deus está ensinando para o homem: tudo que você fez de pecado vai afetar toda a criação. E tudo aquilo que Satanás usou vai também ser punido como pecado. Inclusive, aqui é o ponto ali, a serpente, né? Como a mais sagaz dos animais. Talvez o animal mais indicado para ele. Sim. Sangue nos umbrais da porta. Nunca tinha visto, né, algo parecido. E pensando no que o senhor falou, por quê? Né? Porque não só os, mas sim o povo de Deus também. Esse panorama, né? Porque o que está implícito nessa verdade é que, assim, os israelitas, eles são tão pecadores quanto os egípcios. O que faz diferente deles é que aquele povo ali, eles ouvem a pregação do evangelho, eles ouvem o caminho da solução. E aí os adultos, os homens, mulheres e crianças, eles deveriam ouvir aquele ensino e crer. O ato de matar o animal e colocar o sangue nos umbrais era uma evidência da fé que estava no coração deles. Mas se eles são israelitas, eles vão para cantar louvores, eles vão fazer orações, eles se vestem como judeus e eles têm todo aquele ritual, mas o coração deles não crê no Redentor da alma deles, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Então o próprio ato da visitação da ira de Deus é que eles não é por ser israelita
né, que ele vai ser salvo. Existe um Deus santo e todos que pecam são expulsos da sua presença. Não pode se entrar à sua presença senão por meio do Redentor. Não é por frequência de igreja, não é por bondade. Ele tem que resolver o problema da justiça. E o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, que é representado por aquele sangue. Então eles precisavam colocar nos umbrais das portas o sangue do Messias. Aí nós entendemos que eles não eram salvos no Antigo Testamento por somente realizar sacrifícios. É o que Hebreus 11 vai nos ensinar. Eles eram salvos pela fé no Redentor que viria. E eles externavam essa fé por meio dos sacrifícios. Mas não era algo mecânico de matar animal, derramar sangue, pronto, eu sou salvo. Não é. Os sacrifícios não perdoavam o pecado. Eles apontavam para o perdão de pecados. Da mesma forma, hoje, se uma criança ela cresce na igreja e ela repete textos bíblicos, ela aprende a cantar corinhos, ela recita versos bíblicos, ela vive a vida na igreja, e se o coração dela não crê no Redentor, ela está perdida. Ela precisa do sangue do Redentor. Ela precisa crer no Redentor da sua alma, porque ela tem um problema. E aquele que é o Deus Santo, ele não autoriza. Ela não tem como passar pelos querubins. O texto de Ezequiel 8 ele vai como ampliar essa realidade, dizendo que eles são como soldados assim, altamente velozes, fortes, em que o homem não pode passar sobre ele. Não dá para entrar. Só há uma maneira, com o sangue nas mãos, crendo no Redentor. Aí nós podemos adentrar na presença de Deus. Bem, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Damos graças a Deus por o Senhor nos mostrar na tua palavra a mensagem da redenção em Jesus Cristo. Que os nossos corações, ó Deus, sejam fincados na obra do Redentor. Que ela seja, ó Deus, a esperança da nossa alma a adentrarmos, ó Deus, a tua santa presença quando nós cantamos louvores, quando nós te adoramos comunitariamente. E especialmente, ó Deus, quando o Senhor voltar e nós adentrarmos a Jerusalém celestial, nova Jerusalém, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, nos faz fortalecer como igreja e crermos firmemente, ó Deus, nas tuas santas verdades. Isso nós te oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Recebi